Bom, gente, boa noite. Vamos para nossa aula de Excel. Na verdade, a nossa última aula desse módulo de Excel, né? Essa é a terceira aula do módulo e a última que nós vamos falar de Excel, tá? Aí nas aulas seguintes nós vamos tratar de PowerPoint. É, Na verdade, eu tenho comentado com vocês que o Excel ele tem basicamente três aspectos relevantes, né? Ou três grandes áreas, né? Três grandes grupos de ferramentas, né? O primeiro grupo são os grupos de tabela, né? Criação de tabela, formatação de tabela. O segundo grupo, as fórmulas básicas. E o terceiro grupo, os gráficos que nos permitem fazer análise, né? Então, nas duas primeiras aulas, nós falamos um pouquinho das tabelas e mostramos na aula passada algumas formas básicas, né? Então, hoje eu quero mostrar um pouco para vocês de alguns gráficos, de algumas análises que a gente pode estar fazendo, tá bom? Bom, aqui no Moodle, vocês vão encontrar a gravação de todas as aulas, né? A gravação da última aula síncrona, dia 26/1. E assim que finalizar essa aula, eu faço a edição do vídeo e já disponibilizo para vocês, para que vocês possam assistir a aula e fazer a atividade, tá bom? Bom, descendo aqui no Moodle, vocês vão achar também aqui, ó, a estrutura dos nossos conteúdos, né? Então estamos na aula de Excel. A sexta atividade vocês já me entregaram, né? E ao final da aula eu detalho um pouquinho a respeito dessa sétima atividade, que é a atividade para a aula de hoje. Bom, então, recapitulando, o que nós vimos e o que nós estudamos até agora no Excel, né? Quais foram aí as abordagens, os conteúdos que nós trabalhamos até agora no Excel, né? Primeiro, na primeira aula de Excel, nós trabalhamos conceitos básicos, né, da estrutura dos menus, né? Trabalhamos conceitos de formatação, né, de tabela, né, de célula, né? Então, conceitos bem simples, né? Falamos lá dos filtros, da validação de dados, ajuste de largura, formatação condicional, né, formatação como tabela. Então foi esse assunto da primeira aula de Excel. Na segunda aula de Excel, nós trabalhamos com o conceito de fórmulas básicas, né? Então vimos lá soma, subtração, divisão, multiplicação, média, máximo, mínimo, maior, menor, contagem de valores, contagem de números. E na aula de hoje, nós vamos abordar basicamente conceito de gráficos, né? Vamos falar um pouquinho também lá de autossoma, que ainda faz parte de fórmulas básicas, né? Falar um pouquinho de uma estratégia chamada subtotal, mas basicamente vamos falar de gráficos e no final da aula eu quero falar um pouquinho de tabela dinâmica para vocês, dar uma introdução da tabela dinâmica, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu selecionei esse arquivo para que a gente trabalhe a partir deste arquivo, tá? E vocês perceberem aqui nas planilhas estão os assuntos que eu quero trabalhar nessa aula com vocês, né? Primeiro, autossoma e subtotal. O segundo, introdução a gráficos. E o terceiro, tabela dinâmica, tá bom? Bom, então vamos lá. Autossoma e subtotal. São dois conceitos que eu quero trabalhar com vocês. Bom, aqui nós temos uma tabela, né? Onde na coluna A nós temos a unidade de negócio,
né? Poderia ser a filial de uma empresa. Na coluna B nós temos o nome do comprador. Da coluna C à coluna H, nós temos o volume de compras realizado por esse comprador nos meses de janeiro a junho de 2020, ou seja, o primeiro semestre de 2020, ok? Então, essa lógica ela vale para todos os compradores, tá? Esses compradores estão divididos em 4 unidades de negócio, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, tá? E nós temos aqui os respectivos volumes de compras que eles fizeram nesse primeiro semestre de 2020. Bom, nós temos aqui a coluna I, que é a coluna do total, e nós temos a linha 18, que também é a linha do total. Então aqui na coluna I, quando eu analiso cada linha, em tese eu estou querendo calcular o valor de todas as compras realizadas pelo comprador José na unidade de São Paulo no primeiro semestre de 2020. Então, para somar, nós teríamos a opção, né, igual a esse valor, né, que é a coluna C, linha 2, a célula C2, C2 mais D2 mais E2 mais F2 mais G2. E depois do Enter. Bom, uma vez feito essa soma, eu posso clicar aqui no canto inferior da célula e esticar, né, ok, até a última linha, okay, que é até a última célula, que é I17, eu obtenho aí a soma, né, para cada comprador. É claro que isso é válido também, só que é muito trabalhoso fazermos essa operação manualmente, né? Porque nesse caso aqui são apenas 6 células, né? Opa, faltou uma aqui inclusive, né? G2, H2, ó, então faltou uma aqui, né? Então quer dizer, olha, puxando os valores para todas as células, né? Então percebam que na verdade é possível fazer manualmente, como foi feito aqui, né? Só que nós temos que clicar, olha, em 6 células, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine se fossem 1000 dados, 500 dados, 600 dados. Íamos clicar um por um, então é inviável, ok? Igualmente também, se nós formos calcular aqui a soma por mês, né? Então aqui, olha, na célula C18, eu calculo o volume de vendas de todos, de compras, desculpa, o volume de compras de todos os compradores da empresa, né? Então eu teria que fazer novamente igual a C2 mais C3 mais C4 e assim sucessivamente. Aqui seria mais trabalhoso porque são 16 dados, né? Ao invés de 6, como é aqui nos 6 meses do semestre, do primeiro semestre de 2020. Bom, então essa forma de somar manualmente é inviável, demanda muito tempo. Uma outra alternativa também seria, olha, a gente vir por aqui, ó, né? A gente pedir, né? Ó, a gente pedir soma, ok? E selecionar a linha, né? A linha 2 e dar Enter. Ok, mais rápido, né? E aí a gente puxa para cá também, ó. Clica para baixo, né? Aí já tem a soma de todos os vendedores. E aqui também pediria soma. Ok? Aí a gente vai ter a soma do total de compras, né? De janeiro de 20. Aí seria só estender aqui. Eu clico aqui e estende. Ok? Também isso é possível. Mas o Excel, ele dá uma função para a gente muito interessante, que é uma função chamada autossoma. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, o que nós fazemos em princípio? Nós então selecionamos todos os dados, ok? Então venho aqui e seleciono, tá? Ou simplesmente, né, clico na primeira célula aqui, Ctrl T, ele busca tudo que está digitado, todos os campos
que estão digitados. E aí é interessante, olha, aqui no menu página inicial nós vamos ter o ícone de autossoma, né, o soma alt. Quando a gente clica aqui, ó, ele dá a opção soma. E aí o que ele faz, gente? Olha só, então vou clicar aqui, soma. Então percebam, ó, que automaticamente ele fez a soma de todos os campos, né? Deixa eu voltar aqui. Por quê? O que ele entende? Ele entende que se a seleção está na última coluna aqui I, e a seleção está na última linha 18, ele entende que deve ser somado tudo que está à esquerda de I, ou seja, colunas C, D, E, F, G, H. E ele entende também que deve ser somado tudo que está acima da linha 18, ou seja, da linha 2 até a linha 17. Então, uma vez selecionou tudo, nós viemos aqui, olha, e pedimos soma. Então ele faz o somatório de todas as linhas e de todas as colunas. Essa é uma estratégia bem interessante, tá? Principalmente quando nós temos uma tabela de dados grande como essa se apresenta, tá bom? Bom, é claro o seguinte, que esse conceito de autossoma, ele também pode ser aplicado a outras ferramentas, né? Então, uma vez selecionado, olha, venho aqui no conjunto autossoma, ele também nos permite calcular a média. Olha só, ó, então num único clique ele já calcula a média aqui. Então aqui, olha, nessa célula I2, nós temos a média de vendas ou de compras do comprador José no primeiro semestre de 2020. Nessa célula I3, nós temos a média de compras do comprador Antônio nesse período. Já aqui, olha, na célula C18, o que nós temos? Nós temos a média de compras por comprador no mês de janeiro. Então perceba que ao mesmo tempo que essa estratégia é aplicada à autossoma, ela também pode ser aplicada também à média, né? Ou também pode ser aplicada, olha que interessante também, ó, pode ser aplicado ao valor máximo. Então, olhem só, então ele traz aqui o valor máximo de cada série, ok? Então, aqui nessa célula I2, ele trouxe o maior valor vendido, ou melhor, comprado por José nesse período, ok? E assim sucessivamente, né? Na célula I3, ele traz o maior valor comprado por Antônio nesse período. Já aqui na vertical, né, nas colunas, ele traz quem realizou o valor máximo de compras no mês de janeiro. Ok? 23 mil, né? Então aqui foi quem? Foi Maria, né? Apenas Maria, né? Maria realizou o maior volume de compras nesse período. Aqui em março, 23 também, quem realizou? Maria também, né? Em abril, o maior valor 16 mil. Maria também, né? Ok? Então assim sucessivamente, tá bom? Claro que também esse valor, essa estratégia pode ser aplicado também para o valor mínimo. Ok? Então num clique só a gente consegue trabalhar aí com todos esses conceitos. Ok? Perfeito? Bom, então esse menu autossoma, né, que está no página inicial, né, clicando aqui, ó, sinal de somatório, soma, média, né, máximo e mínimo. Tudo bem? Tá? Então, perfeitamente aplicável e a gente pode utilizar com bastante frequência, principalmente em planilhas grandes, como pode acontecer aí na nossa trajetória profissional. Tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar uma formatada nessa planilha. Ó, deixa eu tirar esse total aqui. Deixa eu tirar esse total aqui. Deixa eu formatar isso aqui como
planilha, né? Como tabela, aliás, né? Então, olha, selecionei tudo, né? No menu inicial, a gente já viu isso, né? Formatar como tabela. Vou pegar uma tabelinha aqui para deixar melhor, pegar um modelo para deixar melhor visualmente. Beleza. Ok. Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês uma ferramenta chamada Subtotal, que eu estou incluindo ela nesse pacote de fórmulas básicas, né? Embora seja uma ferramenta que normalmente em cursos básicos não se trabalha com ela, mas eu acho que cabe bastante aí a nossa realidade, né? Bom, deixa eu simular uma situação aqui. Aliás, uma situação que é muito comum, tá, nas empresas, tá bom? Então eu vou simular aqui um cenário para que a gente possa aplicar aqui essa ferramenta. Então estou simulando um cenário aqui. Digamos que a gente queira na empresa importar uma série de dados de uma outra base de dados qualquer. Pode ser um ERP, um MRP, né, um SAP, né, como ERP pode ser um SAP. É muito comum a gente fazer essa importação de dados de uma outra base, né? E aí é muito comum, né, gente, a gente ter isso aqui, né? Os dados vêm e eles vêm com espaço entre uma linha e outra, né? Isso se deve à compatibilidade de uma base para outra, né? Quando você tem uma base, você vai copiar do Excel, né? Vai copiar para o Excel. Então, dependendo da base, né, a extensão do arquivo da base de origem, você acaba tendo problemas aí na hora da importação dos dados, tá bom? Então, imagine o seguinte, imagine que nós importamos essa base de dados, né, e veio para o Excel aqui com essas linhas aqui em branco, né? Gente, é claro que essa estratégia que eu vou mostrar para vocês, ela é muito interessante quando o volume de dados é muito grande, né? O que a gente precisa? A gente precisa apagar essas linhas aqui, né? A gente precisa apagar essas linhas, tirar essas linhas da tabela. É claro, vocês vão me dizer, professor, mas espera lá, é só selecionar a linha, botão direito, excluir, né? E já vai saindo, ou seleciona as três de uma vez, né? Ou um grupo maior de linhas, botão direito, excluir, e ela sai, é verdade. Só agora imagine o seguinte, que a gente importe uma base de dados com 10 mil linhas. Você vai fazer isso 10 mil vezes? Ou você vai fazer isso repetidas vezes? Então o Excel tem um recurso que permite a gente fazer exclusão dessas linhas, tá bom? É apenas uma curiosidade aí chamado limpar linhas vazias. Então como é que a gente faz aqui? Olha, a gente vem aqui, né, no começo dos dados, né, no A1, Ctrl T, selecionou tudo, né? Aí aqui no menu página inicial a gente tem esse ícone aqui, olha, esse comando aqui, localizar e selecionar. Eu quero localizar as linhas vazias para deletá-las, ó. Então clico aqui, ó, tem uma opção chamada ir para, né? Ir para, especial. Eu acho até que dá para ir direto, ó. Localizar aqui, ir para especial. Acho que dá para ir direto. Vamos ver? Isso, dá para ir direto. Ir para especial. O que eu quero que ele localize? Eu quero que ele localize as linhas em branco. Ok? Então dou ok. Olha, quando eu peço para ele localizar as linhas em branco, olha o que ele faz, ele seleciona essas linhas, né? Então eu simplesmente faço o botão direito, peço para excluir essas linhas, excluir linhas da tabela. Olha só. Foi isso? Isso, tá vendo? Então foi feito a exclusão, tá bom? Vou repetir. Vamos lá, vou repetir e começar do zero. Vamos lá. Seleciono, Ctrl T para selecionar todos os dados, localizar, ir para ou ir para especial, porque se eu for ir para, eu clico aqui no especial e dá na mesma, né? Chega no mesmo destino. Selecionar em branco,
ok, selecionei todas as linhas que eu tenho que retirar, botão direito, excluir linhas da tabela, ok? Perfeito? Então é um recurso aí interessante que a gente pode utilizar, tá bom? É recurso limpar linhas vazias, tá certo? Bom, o que, que nós queremos, gente? Nós queremos analisar de forma mais criteriosa esses dados, né? Então, analisar esses dados de forma mais criteriosa. Então, como é que a gente pode fazer? Tem um recurso no Excel que é o que a gente chama de subtotal, né? Então, esse recurso a gente pode utilizar para analisar melhor os dados de uma tabela, analisar melhor os dados coletados ou os dados exportados, né? Como foi esse caso aqui, né, no exemplo que eu citei, de exportação de dados de uma planilha de uma outra base de dados. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos dividir esses dados, essa tabela, em alguns subtotais. Então, vamos lá. Então, vamos ver como nós procedemos aí para aplicar esse conceito subtotal, que vai permitir para a gente ter uma visão, né, mais gerencial, tá bom? Bom, e a vantagem, né, gente, é que a gente não precisa fazer isso manualmente, né? O próprio recurso subtotal nos permite isso. Então vamos lá, a gente seleciona tudo novamente, né? Selecionamos todos os dados da tabela, no menu dados, opção subtotal. Então percebam que quando nós clicamos na opção subtotal, ele traz para a gente aqui no menu a opção o que nós queremos adicionar ao subtotal. Então nós vamos dizer que queremos adicionar aos períodos considerados na tabela, ou seja, de janeiro a junho. E damos OK, tá? Mantendo aqui o default que ele traz, né? Substituir totais atuais, subtotais atuais, resumir abaixo dos dados. Ok? Então, feito isso, tá? Feito isso, o que essa ferramenta nos traz aqui? Essa ferramenta nos traz algumas informações muito importantes, né? O que essa ferramenta fez? Ela, como o próprio nome diz, né, ela criou alguns subtotais, né? Ela criou um subtotal aqui por unidade de negócio. Então, ou seja, dentro da unidade de negócio São Paulo, ela criou um subtotal, onde nós temos o valor comprado por cada mês, ok? Ela criou aqui também um subtotal para a unidade de negócio Rio de Janeiro, que é o valor comprado por mês. Ela criou um subtotal para outra unidade de negócio Belo Horizonte e ela criou um subtotal também para a unidade de Porto Alegre. Percebam que essa tabela de dados ela está toda expandida, né? Nós podemos reduzir um pouco mais o seu nível. Perceba que nós temos aqui, olha, 4 níveis de análise. 1, 2, 3, 4 níveis de análise. Por quê? Porque nós temos 4 unidades de negócio. Então, quando eu clico aqui, ó, nesse menu 1, 2, 3, eu clico no menu 1, o que o menu 1 me traz? Ele me traz os dados gerais de toda a corporação, né? De todas as unidades de negócio a partir dessa perspectiva de cada mês, ou seja, para o período de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Menu 2, ele me abre, olha, a perspectiva por unidade de negócio, ok? Não perdendo aqui o valor total, né? Mas me dando a perspectiva de cada unidade de negócio. E nesse menu 3, ele vai abrir mais ainda. Aí ele me dá a visão geral, né? Ele me dá aberto o valor, né, de compras de cada comprador por cada unidade de negócio. Sendo que aqui nesses
nessa regulagem aqui de abertura de dados, a gente pode abrir e fechar os dados conforme for interessante. Então, gente, é uma ferramenta muito interessante para apresentações gerenciais, para quando você for fazer uma reunião e quiser mostrar para a equipe níveis diferentes de informação, tá bom? Eu vou repetir, tá? Vou repetir o processo, tá? Para que fique claro. A gente tem aqui toda a tabela de dados, né? Então venho aqui, Ctrl T, tá? Vou no menu dados subtotal, ok? Seleciono todos os meses do período, né? Do período considerado. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Dou OK. E já tenho aqui, né, essa visão gerencial dos vários níveis de acesso aos dados. Ok? Então é uma ferramenta realmente muito interessante para se usar em reuniões gerenciais, para dados gerenciais, para reuniões de tomada de decisão, né, para uma análise de dados um pouco mais detalhada. Ok? Perfeito. Bom, falamos então das ferramentas de autossoma, falamos dessa ferramenta de subtotal. Vamos entrar agora, gente, um outro pilar do Excel, que é justamente a possibilidade de formação ou de análise de dados por meio de gráficos. É claro que o Excel apresenta uma série de gráficos que podem ser utilizados e podem ser aplicados justamente para poder nos auxiliar nas análises e tomada de decisão estratégica, né, decisão de médio, longo, curto prazo, né? Mas é claro que a gente não vai conseguir falar de gráfico em poucos minutos, né? Então fica aí a minha sugestão para vocês para explorar um pouco mais esse recurso tão importante que o Excel disponibiliza, tá? Bom, essa planilha, na verdade, ela é um extrato da planilha anterior, né? Um extrato dessa planilha anterior. Aqui eu estratifico, né, o volume de compras por unidade de negócio, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, e por mês, né, de janeiro a junho. Ok? Eu vou eliminar aqui esse dado aqui, comprador, porque não vai ter efeito para a gente, tá bom? Perfeito. Bom, então o que eu faço aqui? Novamente, eu vou selecionar tudo, né? Aí seleciono só o dado que me interessa, né? Plotar, colocar no gráfico, que é o valor, que é o mês e o respectivo valor de compra. Então, uma vez selecionados os dados para a construção do gráfico, nós vamos no menu Inserir. Então, olhem só, gente, esse menu Inserir é o menu onde nós temos acesso aos gráficos. Esse menu é muito amplo. Esse menu ele apresenta para a gente aí, em se tratando de gráfico, muitas opções, né? Mas eu quero destacar apenas 3 dessas opções, que são os gráficos de colunas, ok? Os gráficos de linha e os gráficos de pizza ou de rosca. Bom, esses são 3 grupos, 3 conjuntos de gráficos que a gente pode utilizar com bastante tranquilidade, que ele vai nos permitir aí representar graficamente esses dados. Então, uma vez selecionados os dados, eu vou aqui, olha, primeiro em gráfico de coluna. Então, quando eu clico aqui, olha lá, ele já trouxe a representação do gráfico. Então, ele trouxe aqui, uma série azul, uma série marrom, né? Uma série mais cinza, outra série laranja.
É claro que essas séries, né, elas representam aí, né, as unidades de negócio, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então, a maior série aqui, ó, que é 68 mil, representa Belo Horizonte, né? A segunda série aqui, né, essa série laranja, que é o segundo maior valor, representa Porto Alegre. A terceira maior série, que é azul, representa São Paulo, né? E a quarta série, né, a quarta série com menor valor aqui, é Rio de Janeiro. Então, de cima para baixo, né? Azul é São Paulo, marrom Rio de Janeiro, cinza Belo Horizonte e laranja Porto Alegre. É claro que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que dá para a gente alterar aqui, tá bom? Dá para a gente alterar, dá para a gente editar essas informações todas. Eu só queria mostrar esse gráfico aqui, que é o gráfico de barras, né? Também tem a possibilidade, gente, vou voltar aqui, ó, inserir, em alterar esse gráfico, ó. Ao invés de fazer esse gráfico de barras simples, né, eu posso fazer esse gráfico, olha, ó, esse gráfico simples nós fazemos colunas agrupadas, uma ao lado da outra, né? Eu posso fazer esse gráfico aqui, ó, de colunas empilhadas, né? O que seria esse gráfico de colunas empilhadas? Esse gráfico de colunas empilhadas seria o gráfico, né, onde ele vai somando cada um dos valores. Então, por exemplo, aqui a série 1 é São Paulo, 54 mil. A série 2 é Rio de Janeiro, ó. Então ele empilha aqui, ó, São Paulo 154 mil, mais Rio de Janeiro 50 mil, então passa de 100, né, dá 104, e por aí vai, tá? Então a gente poderia utilizar esse gráfico também, né? É um outro recurso, tá? A gente tem aqui, ó, esse gráfico, esse outro tipo de gráfico aqui de coluna, que é o gráfico empilhado, mas em percentual. Perceba, ó, que se a gente for trabalhar com ele, ele vai de 0 a 100. Aí ele vai dar para a gente o percentual que cada unidade contribui em cada mês, em termos percentuais, tá? Então são opções que a gente tem, né? Se eu trocar, ó, ainda estou no gráfico de colunas, né? Ó, posso ter coluna 3D, tá vendo? Ó? 3D empilhada 100%, né? Posso ter essa opção aqui também, né? Então perceba que a gente pode ter N opções aí. Se eu optar por um gráfico de linhas, tá vendo? Então ele mostra aqui a tendência de cada série, tá? Eu posso ter também, tá claro que a gente pode, né, intercalar aqui e mudar aqui, em termos de gráfico de linha, a gente pode variar um pouquinho, tá? E se eu optar por um gráfico pizza, né? Olha, tá vendo? Então, gráfico pizza, aí ele dá a contribuição de cada mês na venda total do período, tá? É uma outra análise, é uma outra abordagem, tá? Essa pizza pode ser 3D, tá vendo? Pode ser 3D, pode ser em forma de rosca, né? De divisão, tá vendo? Ele divide aqui, né, as partes da rosca, considerando aqui que tem quatro camadas, né? Então perceba, olha, são 1, 2, 3, 4 camadas que corresponde a 4 unidades. Então, enfim, a gente consegue aplicar aí diferentes tipos de gráfico. Mas eu quero voltar para o gráfico de barras, ok? Para a gente fazer uma análise um pouco mais detalhada desse gráfico, tá? Fazer uma análise e também a gente poder fazer algumas alterações. Tá legal? Bom, então olha só, primeiro, né, gente, o título do gráfico, a gente pode vir clicar aqui e alterar. Esse gráfico é o que? Compras, primeiro semestre de 2020. Ok? Tudo bem? Outra coisa, deixa eu mudar aqui a fonte. Ó, eu vou aqui na fonte, colocar uma fonte um pouco mais amigável.
Ok. Outra coisa, essa série de dados aqui, a gente precisa ficar fazendo a referência, né? Série 1 é São Paulo, né, em azul. Série 2, em marrom, é Rio de Janeiro. Série 3, em cinza, é Belo Horizonte. Série 4, em laranja, é Porto Alegre. Né? É de cima para baixo aqui, né? Conforme a seleção dos dados. Então fica ruim, né? Toda hora ter que fazer essa referência. Então existe uma forma da gente alterar isso, né? Então você clica no gráfico, botão direito do mouse, vai ter uma opção chamada selecionar dados. Então a gente vem aqui, olha. E aí, gente, nós temos aqui, ó, as 4 séries, 1, 2, 3, 4. Então a gente clica na primeira série e pede para editar. Primeira série, a série azul, é São Paulo, né? Então o nome da série, São Paulo. Ok. Série 2. Percebam que já vai ajustando aqui na legenda, né? Série 2, Rio de Janeiro. Série 2, editar. Rio de Janeiro. Ok. Série 3, editar. Belo Horizonte. Série 4, editar. Porto Alegre. Ok? Então, feito esse ajuste, ok. Então perceba que agora o gráfico está um pouco mais apresentável, né? Ele está com o título, ele está com a legenda. Quando a gente seleciona, vocês percebam que abre aqui um sinal de mais, que é a possibilidade de a gente alterar ou melhorar ou editar alguns elementos gráficos, né? Então vamos lá, clico aqui, olha. Ó, então o que ele pede aqui? Ó? Eixos. Está selecionado, se eu tirar a seleção, ó, ele não mostra as variáveis dos eixos. Então é importante mostrar, ok? Os dois eixos, né? Horizontal e vertical. Título dos eixos, ele não está ticado. Vamos ticar para ver, olha. Ó. Tá? A gente não tem título dos eixos, a gente não colocou, então vamos deixar sem. Título do gráfico, se eu tirar aqui, olha, ele não mostra, eu quero que mostre, né? Mas aí eu perdi, né? Eu perdi. O título do gráfico eu tenho que digitar de novo, né? Compras, primeiro semestre de 2020. Deixa eu formatar um pouquinho aqui para ficar mais apresentável, né? Fonte Arial, negrito. Perfeito. Então não vou mais mexer em título, né? Porque senão some de novo. Então botão direito, mais rótulo de dados. Olha, essa opção aqui, ela é interessante, só que ela carrega muito o gráfico, né? Ela vai trazer o valor de cada dado aqui, né? Então, num gráfico um pouco maior, menos poluído, é uma opção interessante. Aqui, gente, tabela de dados, isso aqui é interessante, ó. Por quê? Essa tabela de dados, se eu aumentar ela aqui, ó, olha o que acontece, ó. Se eu aumentar ela aqui, ela vai me permitir, de certa forma, até eliminar com a tabela de dados, com essa tabela de dados aqui que originou o gráfico. Tá vendo? Eu posso simplesmente utilizar essa tabela de dados, olha, né? Posso até utilizar essa tabela de dados normalmente, né? Então é uma excelente opção, tá? Aí tem que avaliar direitinho, né? Porque, olha só, ó, só deixa eu ajustar aqui. Ela traz pra gente, ó, todos os dados que estão na tabela lá, né? Então pode ser uma opção interessante para a gente, inclusive, excluir a tabela original, tá bom? Então voltando aqui, ó, vou tirar
a tabela de dados, tirei a tabela de dados, né? Essas linhas de grade, olha, perceba aqui as linhas de grade na horizontal, posso removê-las, então fica sem linha ao fundo, ou posso incluir ambas, tanto a horizontal quanto a vertical. Ó. Tá vendo? Então fica opção, tá bom? E essa linha de tendência é a linha de tendência dos dados, tá? Então, como é que é a tendência dos dados para a filial de São Paulo, por exemplo? Para a filial de São Paulo, os dados estão caindo. Né? É claro, né? São Paulo é azul. Então aqui começa alto, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, continua no mesmo patamar, depois desce, depois continua no patamar baixo. Então a tendência São Paulo é cair, né? Vamos ver aqui linha de tendência. Vamos tirar aqui São Paulo, vamos colocar uma outra aqui. Rio de Janeiro, por exemplo. Subir, vamos ver? Rio de Janeiro é a marrom. Valor aqui tá baixo, cresce, baixa um pouquinho, cresce e se mantém estável alto. Então a tendência é o crescimento. Então, enfim, né, nós temos essa possibilidade aqui de linha de tendência, tá legal? Então vou tirar essa linha de tendência aqui, deixar a legenda conforme está aqui. Então percebam que nós temos aí várias possibilidades aí, né, de trabalhar com os gráficos, tá? Então é claro que é uma área bem importante, né? Deixa eu reduzir aqui o gráfico. É uma área do Excel bem importante, que vale a pena a gente debruçar um pouquinho sobre isso, né? E para descobrir aí as outras opções que o Excel nos disponibiliza, tá? Então aqui a gente viu basicamente esse gráfico de colunas, né? Também quem quiser trabalhar um pouco mais o gráfico, né? Perceba, olha, que uma vez o gráfico estando selecionado, então gráfico selecionado, vou no menu design, nós vamos ter aqui, gente, uma série de modelos de gráfico já pronto. Então perceba, olha só, a partir do gráfico que a gente definiu, ele apresenta aí uma série de outros formatos. Tá? Aí é claro, né, fica a critério aí do decisor, né? Mas a gente tem aqui várias opções de gráfico, de formatação. Olha esse aqui, de fundo, tá vendo? Então é só questão de analisar aí qual modelo mais te atende e aplicar esse modelo. Então, por exemplo, aplicando esse modelo, só que eu estou achando que o rótulo aqui está atrapalhando. Esses rótulos aqui, com os dados aqui de cada região está atrapalhando. Então, eu venho aqui, peço para tirar o rótulo de dados. Ok? Tirou, tá vendo? Ok? Então ficou mais palatável. Ficou mais palatável. Outra coisa que eu posso fazer também, outra coisa aqui, olha. Eu vou selecionar aqui esse eixo, né? Esse eixo Y, né? Que é o eixo do valor das compras. Vou mandar formatar o eixo. Quando eu mando formatar o eixo, ele me dá aqui, o mínimo é quanto? O mínimo é 0, tá legal. O máximo aqui, é 80 mil. Mas veja que o nosso maior dado aqui não chega nem a 70 mil. Então a gente pode mudar aqui, quero que o máximo dado seja 70 mil. Beleza. E aí, ele pede aqui, que a unidade principal, ou seja, de quanto em quanto vai estar variando? 10, 20, 30, 40, variando de 10 em 10. Tá bom assim, né? Então, ok. Tá? Feito isso, tá? Clico fora aqui, ele automaticamente corrige
para 70 aqui, né, 70 mil. Ok? Então me parece que fica mais palatável o gráfico, fica mais claro, mais visível, tá bom? Bom, então, gente, é isso, né? Selecionou os dados, inserir, então temos a opção aí de inserir gráficos de colunas, temos a opção de inserir gráficos, temos a opção de inserir gráficos de linhas, ou temos a opção de inserir gráfico de pizza, tá bom? Ok? Então, olha, então você tem aqui, ó, veja que aqui eu cliquei em gráficos recomendados, né? Então olha aqui, ó, ao invés de clicar em cada um dos gráficos recomendados. Aí ele te dá uma prévia de como ficaria, tá vendo? Se for esse de coluna agrupada, é o que nós estamos trabalhando, fica dessa forma. Se for em barras, fica assim. Se for em linhas, né? Se for em colunas empilhadas, barras empilhadas. Então perceba que ele vai nos dando aí algumas opções. E nessa aba aqui, todos os gráficos, a gente pode, não somente por colunas, nem por linhas, né? Mas a gente pode dar uma passeada aí como ficaria esse gráfico se fosse utilizado outros tipos e outros modelos, olha aqui, modelos de gráfico, tá bom? Então, gente, vamos explore um pouquinho esse recurso, tá? Nós vamos, a nossa atividade, que vai ser informada no final da aula de hoje, ela vai permitir a gente explorar um pouco mais os gráficos, ok? Bom, a próxima informação, ela é muito importante também, e ela é muito parecida com esse conceito de subtotal que nós vimos agora há pouco, né? É o conceito de tabela dinâmica, né? Também a tabela dinâmica, ela tem o objetivo também, né, de apresentar melhor o dado, a informação, de tornar a análise mais apurada, mais precisa, né? Então só tem sentido aplicar subtotal, como nós vimos agora há pouco, e tabela dinâmica, uma tabela ampla, grande, né, complexa, ok? É importante isso, tá bom? Bom, feita essa observação, então o que seria a tabela dinâmica? Seria mais um recurso que a gente tem aí para análise de dados, tá bom? Então vamos lá, como que a gente procede? Então eu vou selecionar, esses dados aqui são os mesmos, tá? São os mesmos lá da planilha de autossoma subtotal, o mesmo conceito lá dos dados que foram utilizados para a construção do gráfico. A única coisa que foi mudada aqui, ou que foi acrescida, né? Foi acrescido aqui, olha, nessa tabela dinâmica, foi acrescido o tipo de pagamento. Foi isso? Deixa eu ver aqui. Unidade está lá, comprador está lá. Foi adicionado setor. Isso, foi adicionado setor. Tá? Foi adicionado então as colunas. Olha, deixa eu sublinhar aqui, né? Setor e pagamento. Tá? Então foram as duas informações que foram adicionadas justamente para poder facilitar aí a aplicação desse conceito de tabela dinâmica. Então acrescentamos a coluna setor. São na verdade 3 setores, né? Engenharia, PCP e comercial, e 2 formas de pagamento, ou à vista ou a prazo. Então, na verdade, aqui a gente apresenta a unidade de negócio, o comprador, o setor ao qual esse comprador pertence, o volume de compras dele no período, ou seja, nos 6 meses de 2020, de janeiro a junho, e o meio de pagamento ou a forma de pagamento, tá bom? Então apenas esses 2 dados foram acrescentados aí, setor e pagamento,
Bom, então aplicando tabela dinâmica. Novamente a gente vai na primeira coluna, né, na primeira célula, dá o Ctrl T, seleciona todos os dados. Né? Nós vamos no menu inserir, é o mesmo menu dos gráficos, né? Mas não vamos inserir mais gráficos, né? No menu inserir, nós temos uma opção aqui chamada tabela dinâmica. Clicou em tabela dinâmica, nós vamos aceitar todos os dados que estão aí, né? Ele pede para a gente, ó, ele traz como default aqui a seleção do intervalo. Como nós já havíamos selecionado antes, ele já traz essa informação. Então a nossa tabela dinâmica vai ser trabalhada de acordo com esse volume de informações aqui selecionado. Aqui tem uma informação importante, né, gente? Ó, ele pede, ó, escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Se a gente colocar nova planilha, como está aqui no default, olha o que ele vai fazer aqui, preste atenção. Olha, ele criou aqui uma nova planilha, tá vendo? Ele chamou de planilha 1, tá? Que são os dados vinculados a essa tabela dinâmica, a essa outra planilha. Então, nós não queremos que ele crie uma nova planilha, tá? Eu acho sempre recomendado a gente aplicar a tabela dinâmica na mesma planilha que os dados estão, tá bom? Então, deletamos lá. Então, vamos de novo, inserir tabela dinâmica, essa seleção de dados, conforme está aqui. Nós não queremos mais nova planilha, nós queremos a mesma planilha, ora já existente. Ele pergunta, tá legal, mas qual é o local onde vai estar essas informações da tabela dinâmica? Eu digo o seguinte, ó, vai estar aqui, ao lado, ó, a partir daqui, dessa célula aqui ao lado da tabela de dados. Feito isso, do Enter e do OK. Perceba que quando demos OK, aparece esse ícone da tabela dinâmica e ele fala assim, olha, para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Olha os campos da tabela dinâmica aqui. Quais são os campos? São exatamente os mesmos campos que nós temos na nossa tabela, né? Nossa planilha. Unidade, comprador, setor, compras e pagamento. Ok? Então, exatamente os títulos da nossa tabela vêm para cá, né? E aí ele traz 4 destinos para esses campos. Nós queremos que esses campos se comportem nessa tabela dinâmica como filtro, como colunas, como linhas ou como valores. Então vamos lá. Unidade. Nós temos 4 unidades de negócio, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então eu vou dizer que unidade, ó, se eu clicar aqui, ó, unidade, ela foi padrão para linha. É isso que eu quero. Ó. Quando eu cliquei nela, ela foi, padrão dela foi para linhas. Opa, olha aqui, ó, já criamos então, ó, já criamos aqui, ó, uma linha com cada linha com uma unidade. Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Perfeito. Agora, comprador, eu também quero colocar em linha, ok? Então vamos lá. Ele foi para a linha também. Por quê, gente? Porque eu quero vincular o comprador à unidade de negócio. Então perceba que já vieram para cá, ó. Todos os compradores de Belo Horizonte, todos os compradores de Porto Alegre, todos os compradores do Rio de Janeiro, todos os compradores de São Paulo. E é claro que a gente tem aqui, né, ó, a gente tem aqui essa possibilidade de ocultar ou de expandir os dados nessa tabela dinâmica.
Então, para expandir, eu clico no mais aqui, aí mostra todos os compradores em Belo Horizonte. Eu clico no mais aqui, ele abre todos os compradores em Porto Alegre. O mais aqui em Rio de Janeiro, ele abre todos os compradores em Rio de Janeiro. E também abre todos os compradores em São Paulo. Beleza. Unidade, comprador. Setor. Setor, gente, eu vou fazer diferente. Eu quero filtrar esses dados a partir do setor que essas pessoas representam ou trabalham, ok? Então eu vou pedir setor aqui. Quando eu peço setor, ele manda para a linha, mas eu não quero que o setor esteja na linha. Eu quero que o setor seja um filtro. Então eu clico, seguro e arrasto setor e mando para filtro, ok? Então percebam que ele veio aqui, agora eu posso filtrar. Eu posso filtrar por comercial. Quando eu dou comercial, o que ele faz? Ele traz apenas os compradores de cada unidade que pertence à área comercial. Quando eu clico em PCP, ele traz apenas o Lucas e o Antônio, que estão respectivamente nas unidades de Belo Horizonte e São Paulo, que pertencem ao PCP. Ok? Então, essa opção de trazer o setor como filtro é interessante para a análise. Então, vou colocar tudo aqui para ter acesso a todos os dados. Ok. E por último, ainda faltam duas variáveis, né? Compras. Já trouxe para valores, tá vendo? Padrão. Eu faria isso mesmo, né? Porque compras a gente quer somar os valores comprados. Então, eu colocaria em valores mesmo, conforme ele já deu o default aqui, tá bom? E por último, falta o pagamento, o meio de pagamento. Então, o meio de pagamento aqui, olha, ele vai trazer, para linhas. Eu quero trazer para coluna, para poder organizar melhor nossa tabela dinâmica. Percebam? Então, uma vez criada essa tabela dinâmica, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos uma melhor organização, ó. Então, se eu quero localizar só da área comercial, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho que na área comercial foi comprado no total 713.400, ok? Sendo 349.100 à vista, a prazo, e 364.300 à vista. Em quais unidades? São Paulo, foi a Paula que comprou. Rio de Janeiro, foi a Lourdes e a Sandra. Porto Alegre, foi o Fernando, a Milena e o Pedro. E em Belo Horizonte, o Luiz e a Maria. Claro que se eu mudar o setor aqui, né, ó, engenharia, os dados serão diferentes. Ok? Se eu mudar aqui para o outro setor, PCP, os dados também serão diferentes. Então, para que a gente obtenha todo o valor, eu tenho que filtrar aqui, ó, por tudo. Ok? Aí é claro, né, que a gente pode, vamos confirmar aqui se bate o valor. Então eu vou somar aqui todos os valores de compras para confirmar, né? Ó, todos os valores de compras. Então olha só, 1.398.800. Valor total 1.398.800. Ok? Bom, gente, então a tabela dinâmica, assim como o subtotal, ele é bastante interessante, que dá uma visão aí bem gerencial, né, do negócio para a gente, né? Com uma vantagem, né, no caso a tabela dinâmica, ela preserva os dados, né, e faz toda a análise ou na mesma planilha ao lado, ou como nós podemos ver, né, em uma outra planilha, tá bom? Ok? Então, muito importante, né? Muito importante essa informação.
Acho que vale a pena a gente trabalhar com essa informação. É possível, né, utilizar esses recursos, né, e especificamente aí a questão da tabela dinâmica acaba sendo aí uma grande ferramenta aí para apresentação, para relatório, para análises mais apuradas, mais detalhadas. Ok? Perfeito? Bom, feito isso, o que eu estou propondo? A gente encerra o Excel por aqui. É claro que nós em nenhum momento esgotamos o Excel ou tínhamos a pretensão de esgotá-lo, né? Mas a gente encerra por aqui e damos por encerrado esse pacote de Excel. Como atividade, vocês irão fazer o seguinte, olha, então aqui no Moodle, atividade 7. Então, a partir da atividade 6, controle de estoque com fórmulas, que foi a atividade que vocês já me entregaram, né? Deixa eu autenticar aqui. Então, a atividade que vocês já me entregaram, atividade 6, que era aquela planilha de controle de estoque, aplicando as fórmulas. Ó. Então, já está entregue aqui o Eliseu e a Elisângela, né? Então, a partir, deixa eu abrir aqui a do Eliseu. Então, olha só, o Eliseu já fez a entrega, né? Aplicou aqui soma, né? Aplicou multiplicação, ok? Aplicou multiplicação, aplicou média aqui, aplicou máximo, mínimo. Então, aplicou máximo e mínimo, aplicou maior e menor, né? Aplicou contagem de valores, né? Ok? Bom, então, a partir dessa planilha, o que vocês deverão fazer para essa atividade 7, conforme orientações. Então vamos lá. Opa, deixa eu localizar aqui. Localizar o curso de vocês, ok. Então, sétima atividade. Atividade 7. Planilha, controle de estoque com subtotal, gráficos e tabela dinâmica. Exatamente isso. Vocês vão aplicar aquilo que nós estudamos hoje, né? Esses 3 blocos aí de ferramentas que nós estudamos. Aplicação de subtotal, gráficos e tabela dinâmica. Então vocês vão aplicar então no subtotal, né? Aplicar a ferramenta do subtotal. Para os gráficos, vocês vão aplicar 2 gráficos, um analisando as compras por vendedor, um gráfico de barras, e outro gráfico analisando as compras por local de estoque, um gráfico de pizza, tá? E depois vocês irão também fazer a construção da tabela dinâmica para analisar esses dados. Além dos dados que vocês já têm na planilha anterior, né, da atividade 6, vocês vão criar também mais 2 colunas. Vocês vão criar a coluna comprador, vocês vão atribuir 5 diferentes nomes: José, Maria, Antônio, Márcia, Carla, né? E vocês vão também criar uma outra coluna com local de estoque, listando 3 novos locais de estoque, ok? Tá? Pode ser cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tá? Qualquer cidade, tá bom? Ok? Então, a partir desses dados, vocês vão realizar essa atividade 7.
Essa atividade 7 vocês deverão entregá-la até dia 9, até a semana que vem. E nós nos encontramos dia 9, na semana que vem. E aí nós vamos começar a falar sobre o PowerPoint, ok? Então, postem essa atividade. Essa aula vai estar disponível daqui a pouco, né, aqui nesse link, aqui logo abaixo aqui, né? Seria a gravação da aula síncrona de hoje, dia 2/2, tá? Qualquer dúvida, vocês podem ir pelo canal de WhatsApp mesmo, como nós temos feito, ou se de repente quiser postar alguma dúvida aqui no fórum, tá? Então nós temos, gente, nós estamos praticamente na reta final aí dessa nossa disciplina optativa, né? Mas eu gostaria que vocês atentassem que nós temos ainda, olha, hoje é dia 2, né? Dia 2/2. Né? Então temos aqui a aula de Excel. Semana que vem, dia 9, começamos PowerPoint. Aí na outra semana, dia 16, nós não temos aula, porque é carnaval, não é isso? É terça-feira de carnaval. Aí nós vamos ter aula dia 23, é isso, né? Dia 23. Ok? Nós vamos ter aula síncrona de PowerPoint. Então, na verdade, de forma síncrona, nós só teremos mais 2 aulas. Semana que vem, dia 9, e na semana do dia 23, ok? Essas 2 últimas aulas nós vamos dedicar aí a trabalhar com o PowerPoint, tá? Que é um aplicativo, que é um software muito importante aí para apresentações, para apresentações profissionais, tá bom? Gente, ok? Então finalizamos por aqui. Já vou disponibilizar a gravação. Fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, nós vamos nos falando, ok? Se cuidem, né? Tenham um bom restante de semana e nós vamos nos falando. Um abraço, gente.